Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o William. Queria compartilhar uma mensagem com vocês hoje. Queria ler com vocês João 8, 10 e 11. Diz assim: Então, erguendo-se Jesus, lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e, e de agora em diante não peques mais. João 8, 10 e 11. Bom, a gente vai falar nessa mensagem sobre arrependimento, né? O que é arrependimento? Arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. A gente vai falar a diferença dos dois. Mas aqui nessa passagem nós vemos a mulher adulta, uma mulher que foi pega em adultério no ato, certo? E aí os fariseus, saduceus, doutores da lei levaram até Jesus essa mulher com várias pessoas e falaram, várias testemunhas, né? E falaram para Jesus: Mestre, a lei de Moisés diz que quando uma mulher é pega em adultério, é necessário que ela seja apedrejada. E o Senhor? O que o Senhor diz? Eles fizeram isso para tentar Jesus, para terem o que o acusar. E aí Jesus simplesmente estava sentado, escrevendo, não sabemos o que ele estava escrevendo na areia. Aí ele levanta e diz: Bom, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele voltou, continuou escrevendo. E aí todos, começando dos mais velhos aos mais novos, começaram a sair, acusados pela sua consciência, a Bíblia diz. Começaram a sair, cada um. Por quê? Porque todos eles tinham pecado. Então, todos eles sentiram ali remorso pelos seus pecados e não tiveram a coragem de é, apedrejar essa mulher. E aí Jesus levanta nessa cena aqui e diz: Cadê aqueles seus acusadores? Ninguém pôde te condenar? Aí ela diz: Não, ninguém pôde. Aí ele diz: Nem eu te condeno. Só que vai agora, de agora em diante, e não peques mais. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para a mulher aqui, ó, se arrependa do seu pecado. Você está perdoada, mas se arrependa do seu pecado. O que é arrependimento, então? Arrependimento é não pecar mais aquele mesmo pecado. Ou seja, não que você nunca mais vai pecar, certo? Mas aquele determinado pecado que você se arrependeu, você não vai mais pecar, entendeu? É claro, pode ser que aconteça um descuido, um acidente, mas se você se arrepender verdadeiramente, você vai ter força para não cometer mais, porque nós não somos escravos do pecado. A Bíblia diz que foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Então, se nós se arrependermos e tomarmos uma atitude em não cometer mais o determinado pecado, a gente consegue, certo? Isso é arrependimento, então. Ó, mais uma confirmação aqui, ó, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Isso aqui era um enfermo que Jesus tinha curado, certo? Jesus curou esse enfermo e aí ele encontrou esse enfermo. Agora eu não me recordo, estou falando enfermo porque eu não me recordo se era um paralítico ou um cego. Agora fugiu da minha mente. Eu até sei, mas fugiu da minha mente agora. Mas enfim, aí Jesus curou essa pessoa, certo? Sendo paralítico ou cego, não me lembro direito, mas Jesus curou essa pessoa e depois ele encontrou essa pessoa lá no templo e disse: Ó, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então aqui nós vemos que o pecado ele tem a sua consequência, certo? Então quando nós nos arrependemos e nós estamos dispostos a não fazer mais, certo? Isso realmente mostra que nós, de fato, nos arrependemos, quando nós estamos dispostos a não fazer novamente. Por isso que ele disse lá para a mulher adulta, ele disse para esse enfermo aqui que ele curou: não volte a pecar. Ou seja, se arrependa.
Entre outras palavras, é isso que ele quis dizer, ó, se arrependa. Você está perdoado, mas se arrependa de verdade. Por quê? Porque se a pessoa se arrepender de verdade, ela não vai mais voltar a pecar, certo? É igual, por exemplo, vamos dizer que você fez algo, sei lá, você brigou com um familiar seu, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu namorado, seu amigo, sei lá. Aí você ofendeu essa pessoa, certo? Xingou, ofendeu. E aí você se arrependeu. Depois você se arrependeu, foi lá, pediu perdão, certo? Então, e aí depois você nunca mais fez isso. Ou seja, realmente, isso mostra que realmente, de fato, você se arrependeu. Porque você não tornou a fazer. Agora, você vai, briga, discute com a pessoa. Aí fica com remorso. Nossa, que mancada que eu fiz, não? Vai lá, pede desculpa, pede perdão. E aí, no outro dia, qualquer coisinha, você vai e faz de novo. Briga de novo, ofende de novo. Ou seja, isso mostrou que você não se arrependeu de verdade. Mas sim, você apenas teve um remorso. Você ficou triste pelo que você fez, ficou com peso na consciência, foi e pediu desculpa. Mas aí no outro dia fez de novo. Aí você ficou novamente, torna a ter um remorso, vai lá, pede desculpa de novo, e depois uma semana faz de novo. Ou seja, isso não é arrependimento, isso é remorso. E Deus, ele está disposto a perdoar aqueles que tiverem arrependimento e não remorso, certo? Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ó, presta atenção, não querendo que nenhum pereça. Não, ele não está dizendo aqui, ele não quer que alguns pereçam. Não, ele está dizendo que não quer que nenhum pereça. Senão que todos, não alguns, mas sim todos, cheguem ao arrependimento. Correto? Então aqui nós vemos uma passagem clara que o apóstolo Pedro ele falou, né? Ele falou, ó, os últimos dias vão vir pessoas escarnecedores falando para vocês onde que está a promessa da sua vinda, a promessa da volta de Jesus, tal. Ele ainda não voltou, seus pais já dormiram e aí ele ainda não voltou. E aí Pedro ele pega nesse contexto e ele diz esse versículo que eu citei aqui, né? Que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Ou seja, Jesus vai voltar. Mas ele não voltou ainda porque o Senhor é longânimo, o Senhor ele tem paciência e ele está dando oportunidade. Por quê? Porque ele não quer que nenhum pereça, ou seja, ele não quer, aqui está claro, as escrituras estão claras dizendo que não quer que ninguém pereça, ou seja, ninguém seja condenado, mas sim que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, não está falando aqui, mas que todos tenham remorso dos seus pecados, não, mas está dizendo que todos cheguem ao arrependimento. Então é necessário nós nos arrependermos de todos os nossos pecados. Não basta crermos no Senhor Jesus, não basta confessarmos com a nossa boca no Senhor Jesus para sermos salvos. Não, é necessário o quê? Que nós possamos viver uma vida de arrependimento e santificação. Ou seja, nos arrepender de todos os nossos pecados todos os dias e santificarmos, ou seja, lutar contra a nossa carne, negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades e santificarmos para que nós possamos um dia ter a glorificação, ou seja, para que nós possamos um dia ter a ressurreição com Cristo, ter a salvação em Cristo. Ok? Então é isso que eu queria ministrar aqui para vocês nessa mensagem, que nós possamos nos arrepender de todo o pecado e o Senhor é justo para perdoar. Porém, precisa ser um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento para que nós estejamos dispostos a não voltar a pecar mais esse determinado pecado e sempre lutar contra todos os pecados, ok? Então, um abraço, que Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like para dar uma força aí pro vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.